Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Verônica Rios. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua atenção com o JR Entrevista. Primeiro tema para a gente muito importante em discussão, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, defendeu os decretos do governo que alteram pontos do marco do saneamento durante uma sessão da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Segundo ele, sem as mudanças, mais de 1.000 municípios ficariam aí impedidos de receber recursos federais e financiamentos. Bom, tratando dessa discussão tão importante, já que a gente está falando de saneamento, quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde, fala de qualidade de vida também e também de preservação. Como é que a agência se enquadra nessa discussão, se é que ela está no centro dessa discussão? Bom, obrigada, Portanova, pelo convite, agradeço ao Recorte pela oportunidade de estar falando com vocês no JR Entrevista. De fato, a agenda do saneamento básico tem sido uma prioridade do governo nos últimos anos. Então, desde 2017 vem sendo discutida a prioridade no setor. Por quê? Porque é o setor que ficou mais defasado em termos de investimento nas últimas décadas. E é um setor que afeta diretamente a vida das pessoas. A qualidade da água, o acesso ao sistema de esgotamento sanitário, afeta a mortalidade infantil, afeta a qualidade de vida das pessoas. E isso tem trazido esse tema para a agenda pública, tanto para o parlamento como para o executivo, tanto no governo federal como nos estados, e tem trazido esse protagonismo dessa agenda nesse setor. No caso, atualmente, né, da atual gestão, o Ministério das Cidades conduz a política pública de saneamento básico e eles têm feito um esforço muito grande para ampliar os investimentos no setor, que é o que a gente sempre deseja, sempre espera. Os investimentos são necessários, são uma condição para que a gente alcance a universalização do acesso aos serviços essenciais, que hoje não chegam a quase metade da população brasileira. Então, sempre o aumento de investimentos, a possibilidade da gente chegar com esses serviços a mais pessoas no Brasil, sempre é bem visto e, no caso, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem como papel melhorar a regulação do setor, ou seja, os parâmetros para que os serviços sejam prestados para a população e, com isso, que as pessoas tenham acesso a serviços de qualidade, ou seja, que a água que chega na sua casa chegue todos os dias com regularidade, não 2, 3 dias por semana, que a água que chega seja uma água límpida, potável para o consumo, que o sistema de esgotamento sanitário vá para uma estação de tratamento de esgoto e não seja jogado in natura no rio, contaminando os rios, os mananciais, com todos os efeitos prejudiciais que isso tem. Então, o nosso papel é garantir, por meio da regulação, que isso aconteça de forma adequada e que os prestadores de serviço façam o seu papel da melhor forma. Pois é, o texto do presidente Lula, os textos retiram o limite de 25% para parcerias público-privadas na hora de se pensar em investimento no saneamento, e isso pode atrair mais gente, é possível que atraia mais empresas para fazer esse investimento. É possível se atingir uma velocidade maior da implementação do que prevê o marco e também os compromissos brasileiros com saneamento através desses investimentos, ou a gente tem que andar devagar com esse tema, porque esse tema é um tema muito sensível? Então, o Brasil é muito grande, né, Portanova? Então, a gente tem 5.570 municípios com realidades muito diferentes. Então, temos realidade da região norte, que é uma realidade, por exemplo, que a gente esteve visitando as operações em Manaus, em que a prioridade é o atendimento das pessoas em palafitas, as favelas no Rio de Janeiro, onde a prioridade são as pessoas das comunidades que precisam receber água, precisam receber os sistemas de abastecimento e de esgotamento sanitário, e as grandes cidades, os grandes núcleos urbanos, que são o foco do investimento. A gente não pode esquecer que existe uma área rural muito grande, que tem populações dispersas, que tem comunidades isoladas que também precisam ser atendidas. E para isso não existe um modelo único. São várias possibilidades. Então a gente tem desde uma prestação direta do serviço pelo município, por uma autarquia municipal, temos empresas públicas que hoje prestam um serviço muito relevante para o país, mais ou menos 70% dos serviços são prestados por companhias estaduais públicas, e temos concessões para a prestação de serviço por empresas privadas. A gente aumentou o investimento privado nos últimos 3, 4 anos de 6% para 20%. Isso é muito significativo porque a gente saltou de uma média de investimentos de 5 bi para 50 bi. Isso é muito dinheiro, ou seja, a gente aumentou em 1.000% o investimento com o novo marco legal de saneamento, com o objetivo de universalização. Sim. Então, quando a gente olha o panorama para o setor, é um panorama de boas perspectivas, em que a diversidade de modelagens, seja por meio de PPP, seja por meio de concessões, seja por meio de uma prestação direta, no caso dos municípios, pode acontecer desde que ela vise a universalização do serviço para a população. Agora, evidentemente que a universalização é um imperativo, né?
Em algumas situações a gente está vamos dizer assim, no estado da arte do saneamento, talvez. Em outras a gente está na Idade Média, e as condições são muito diferentes Brasil afora, porque é evidente que há situações em que uma empresa pode explorar e pode até ter uma operação lucrativa, mas tem outras que, por natureza da população do local, da dificuldade de acesso, pode ser uma operação deficitária. Então, isso tem que ser equalizado nessa hora, né? Perfeito. Isso é muito interessante você trazer esse ponto, porque a nova legislação se preocupou exatamente em garantir o acesso àqueles com uma menor capacidade de pagamento, a população mais vulnerável, que é sempre aquela que fica por último na prestação de serviço. Que geralmente os prestadores de serviço vão priorizar os bairros mais ricos, as pessoas que têm mais capacidade de pagar pelo serviço, esquecendo, vamos dizer assim, as pessoas mais carentes para trás. Isso tem uma série de implicações para a saúde, principalmente para os mais vulneráveis. E a lei traz alguns mecanismos muito interessantes, como é o caso da tarifa social. Sim. A tarifa social, então, ela é flexível, no sentido de incluir as pessoas porque, por exemplo, estão no CAD único, Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, para que elas possam receber uma tarifa menor que caiba no seu bolso, mas que assim elas possam ter o serviço prestado. Então, a modelagem permite que você crie esse equilíbrio entre as pessoas mais vulneráveis que precisam ter acesso a esse serviço, é uma prioridade nacional, ao mesmo tempo em que todos os outros usuários, como as grandes indústrias, o setor de serviços, os consumidores com uma maior capacidade de pagamento, também, vamos dizer assim, contribuam para essa prestação de serviço e que a gente crie um equilíbrio econômico-financeiro para que essa prestação possa acontecer, permitindo que as empresas tenham o seu retorno, o seu lucro, que é natural de qualquer empreendimento. Sim. E que, ao mesmo tempo, o serviço seja prestado e chegue para todos os brasileiros. Esse equilíbrio, sem medo do termo que eu vou usar aqui, mas esse equilíbrio pode vir através de uma operação subsidiada, onde pode-se ter uma cobrança um pouco mais elevada, se é natural para quem pode, uma capacidade de pagamento maior, se obter um recurso maior para subsidiar uma operação mais difícil, mais deficitária? Então, a gente tem desde a estrutura da tarifa, que permite esses diferentes cortes de nível de pagamento. Então, você pode cobrar um pouco mais de uma grande indústria, ou seja, de um setor, vamos dizer assim, o setor industrial, o setor de serviços, ou de uma capacidade de renda, de um bairro onde a capacidade de renda é maior, e menos de um bairro mais pobre, por exemplo. Isso está permitido dentro da estrutura tarifária. E, ao mesmo tempo, você, por meio das PPPs, a própria PPP, por premissa, prevê um aporte público de recursos, seja por meio de uma redução da tarifa, uma contraprestação do poder público na tarifa, seja por meio de um aporte de recursos para investimento, o que reduz o custo da tarifa para o usuário. Então, tem esses dois mecanismos que são possíveis e têm sido utilizados já. Deixa eu dar só um recado para o pessoal que está nos assistindo. Você pode nos assistir sempre ao JR Entrevista, na Record News, no portal R7, no Play Plus e também fique ligado nas nossas redes sociais. Bom, teve uma Controladoria Geral da União, fechou um acordo, uma parceria com a agência, justamente para tentar fazer evoluir esse processo todo. Eu queria saber como é que isso pode contribuir para a melhora do sistema e para que se faça uma cobertura maior do que a gente tem hoje. Perfeito. Nosso acordo com a CGU, ele tem como objetivo melhorar a governança do setor. E o que é isso, né? É que todos saibam qual é o papel de cada um. Então, qual é o papel do governo federal, qual é o papel dos estados, qual é o papel dos municípios, que são os titulares responsáveis pelo serviço, e o papel das agências reguladoras. Hoje, a gente tem na Agência Nacional de Águas e Saneamento um grau de maturidade regulatória que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, mas a nível subnacional, ou seja, a nível dos estados e dos municípios, a gente tem mais de 86 agências infranacionais. E, em muitos casos, as boas práticas de governança e de regulação precisam ser aprimoradas. Então, a nossa parceria com a CGU vem exatamente para que a gente possa contribuir com as agências infranacionais para elevar esse grau de maturidade regulatória e permitir que elas prestem os melhores serviços para os seus regulados, para os prestadores de serviços e para a população. Se tem um modelo de regulação, já que a gente está falando em CGU participando, vai ajudar a planejar os trabalhos também nesse desenvolvimento, esse ambiente regulatório tem um exemplo, tem um modelo que o Brasil possa se espelhar, tem que criar um modelo próprio, porque a gente sabe que a área de regulação normalmente é uma área de aprendizado também. Se cria as primeiras regulações em alguns setores, elas têm problemas e vai se ajustando, e as regulações que vêm depois em outros setores acabam aproveitando esses exemplos. O que a gente pode falar sobre esse amadurecimento aqui no Brasil? Acho que é excelente essa pergunta, eu fico até muito feliz de falar disso, porque a gente tem aprendido no setor de saneamento, primeiro, a gente não pode tomar 30 anos, 20 anos para criar a regulação do setor. Sim.
no setor de energia, no setor de óleo e gás, no setor de transportes, as agências têm mais ou menos 20 e poucos anos que foram criados. A regulação de saneamento tem 2 anos e meio. Agora, em julho, a gente comemora 3 anos do Marco Legal de Saneamento Básico, que traz essas atribuições para a agência. Certo. Então, a gente tem uma missão que não é simples, não é trivial, que é estabelecer todos os parâmetros de regulação do setor de saneamento básico para o Brasil em 2 anos e meio. A gente está com a nossa agenda regulatória em curso, estamos avançando, né, com muito sucesso, mas sempre há possibilidade de aprimoramento. Então, você faz uma norma, você começa a implementar e logo em seguida você vê que você precisa melhorar aqui, melhorar ali, que às vezes a realidade traz uma dinâmica diferente daquilo que você previu no começo. Então, os ciclos de revisão regulatórios, de ciclos de revisão tarifária permitem esse aprimoramento constante e é o natural do setor, dos setores das agências reguladoras e que essa dinâmica entre o setor regulado e as agências sempre é muito fluida e muito rica. O que a gente observa como parâmetro são os parâmetros da OCDE, Sim. que a gente segue como referência internacional para a edição das nossas normas de referência no caso do saneamento básico. E a gente tem aprendido muito com eles, mas não só com eles. Com a experiência do Reino Unido, com a experiência de Portugal, com a experiência de outros países que têm contribuído para que a gente faça sempre o melhor que tem. O estado da arte da regulação é o que a gente tem usado como parâmetro. Perfeito. A gente tende a uma regulação geral nacional e regulações regionais de acordo com as características locais? Então, esse é o nosso grande desafio, é ter normas que elas sejam amplas o suficientes para que abranjam todo o país, mas que permitam que as especificidades locais sejam atendidas. Eu não posso tratar de forma igual a região metropolitana de São Paulo e uma região... Semiárido, por exemplo. O semiárido do Nordeste, ou uma região amazônica, Sim. ou uma região de área rural, ou uma comunidade quilombola, um povo tradicional que precisa ter um atendimento muito específico. Então, as normas, elas permitem e trazem esse equilíbrio, em que você tem um olhar que abranja a todos, mas que permita que as especificidades sejam tratadas localmente. A nossa regra é ampla, mas ela pode ser aprimorada para atender aquela particularidade local. Bom, só isso já é um desafio à parte. Essa combinação é uma combinação difícil. Como promover desenvolvimento? Eu sei que essa pergunta todo mundo já deve ter feito, mas como promover desenvolvimento e manter isso preservado, que é fundamental para o futuro, inclusive? Esse é o grande desafio das grandes cidades no mundo, né? Regiões metropolitanas, né? No Brasil, a gente tem uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, que é a de São Paulo, mas grandes outras regiões metropolitanas no Brasil, em função do tamanho do nosso país, do tamanho da nossa população, que é o grande desafio. Muitas pessoas morando num espaço relativamente pequeno, né? Em termos de território, e usando cada vez mais recursos, seja água, seja energia, todos os recursos. E, ao mesmo tempo, a necessidade de que essas pessoas tenham um serviço de qualidade sem comprometer a qualidade do meio ambiente. Então, vamos dizer assim, olhando essa dinâmica como um todo, tem sido desenvolvidas várias tecnologias, primeiro, de buscar mananciais que atendam essas populações, buscar outras formas alternativas de abastecimento, como é o caso de reuso de água. Então, no Brasil, a gente tem um caso muito interessante em São Paulo, que permite o reuso de quase 1.000 litros de água por segundo para abastecer principalmente as indústrias. E, ao mesmo tempo, a gente tem tido uma preocupação muito grande em produzir água. Então, parece engraçado, né, eu falar em produção de água. A gente tem um programa chamado Produtor de Águas, Sim. que exatamente vem com o objetivo de revitalizar cursos d'água, os rios, cuidar das nascentes de água para produzir mais água, para que no futuro a gente tenha disponibilidade hídrica, disponibilidade de água para atender a todos os usuários. Temos exemplos em 62 projetos em todo o país, nas nascentes em Minas Gerais, na região ali do Cantareira, em São Paulo, em várias outras regiões do país, exatamente com o objetivo de que a gente crie a consciência de que precisamos preservar as nascentes das águas, permitir a permeabilidade do solo, por meio de técnicas agrícolas mais aprimoradas que permitam que a água infiltre, Sim. enche os aquíferos, porque esses aquíferos são os que garantem a água superficial dos rios. Então, é um ciclo integrado, né? Então, a gente não pode só olhar para o rio sem olhar para a nascente, sem olhar para a água subterrânea. Então, a gente tem essa preocupação de olhar, de monitorar a qualidade e a quantidade de água em todos os rios do Brasil e em parceria com todos os países da Bacia Amazônica, Bacia do Prata e também do Pantanal. Então, a gente olha todos o que a gente chama de rios transfronteiriços, ou seja, rios que cruzam mais de um país, em que a gente faz essa gestão conjunta com quase todos os nossos vizinhos na América do Sul. Perfeito. Bom, está sendo lançado também o aplicativo que é o Águas Brasil. Como é que ele vai funcionar? Qual é o objetivo? Então, essa é a nossa
joia da coroa, que vai ser anunciada amanhã na Jornada da Inovação, que é exatamente um aplicativo que vai disponibilizar para os nossos usuários, que são basicamente todos os irrigantes do país, que precisam de uma outorga, ou seja, uma autorização para captar água naquele rio federal, os geradores de energia das grandes hidrelétricas, das pequenas e médias hidrelétricas, que precisam de uma outorga para gerar energia, as empresas de saneamento que precisam de uma outorga. Então, todos eles são os nossos clientes, vamos dizer assim, são os nossos usuários, e eles vão ter na palma da mão, por meio de um aplicativo, todas as informações sobre o seu pedido. Pode solicitar uma outorga, mais de 70% dos nossos pedidos serão automáticos. Então, em menos de meia hora, a pessoa vai ter a outorga na mão. Opa. Isso assim, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente demoram de 90 a 120 dias. Sim. Esse é o prazo normal na agência federal, mas nos estados chega a demorar 4, 5, 6 anos. Então, no momento em que a gente está gerando essa transformação e convidando todos os estados do Brasil, os 27 estados da federação, em conjunto com a gente para usarem esse aplicativo, imagina a revolução que a gente vai fazer, claro, ao permitir que mais de 70% das outorgas sejam concedidas automaticamente para o usuário. Então, assim, isso não é pouca coisa. Além disso, a gente tem todas as informações a respeito dos rios. Então, assim, se eu sou um produtor de tomate, perto do rio tal, capto água para a minha produção ali. Eu quero expandir a minha produção. Eu olho primeiro no aplicativo se aquele rio vai ter água suficiente para que eu possa expandir minha produção. Para atender essa demanda. Antes de comprar a minha fazenda, antes de pedir o crédito. Então, eu vou verificar se tem o que a gente chama de disponibilidade de água, disponibilidade hídrica. Se não tiver, eu não vou comprar fazenda ali. Vou comprar num outro lugar onde haja essa disponibilidade hídrica. Perfeito. Então, isso permite uma antecipação, uma previsibilidade para o investidor, para que ele possa se programar e fazer o investimento no lugar certo, sabendo das condições em termos de disponibilidade hídrica também. Tá certo. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta para concluir aqui a nossa entrevista, a JR Entrevista para agora. A gente já volta para falar bastante sobre também fiscalização e acompanhamento de reservatórios. A gente já volta. Estamos de volta com JR Entrevista e aqui com a gente a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Verônica Rios. Bom, para a gente terminar, já que a gente está quase no final do programa, eu queria lhe perguntar sobre o monitoramento. A gente passou por crise hídrica no Brasil, mais de uma vez. No Distrito Federal, aqui foi um horror, tive um saneamento também, uma aconteceu em São Paulo. E eu vi que no site tem um monitoramento, quase que em tempo real, se não em tempo real, da situação do abastecimento dos reservatórios. Como é que a população pode ter acesso a isso? Isso é sempre atualizado? É um serviço importante que está lá e que muita gente não conhece, né? Perfeito, não. É o nosso sistema de acompanhamento de reservatórios. Ele é público, ele está disponibilizado gratuitamente no nosso site, para acesso a qualquer pessoa. O nome dele é SAR, S-A-R, e ele realmente monitora todos os reservatórios do que a gente chama do Sistema Interligado Nacional, que é basicamente o sistema que reúne todas as hidrelétricas do país para geração de energia. E por que esse sistema é muito importante? Porque, de fato, a gente monitora praticamente minuto a minuto o nível dos reservatórios e, eventualmente, antecipa, né, necessidades de alguma medida de gestão, seja de aumentar a geração, diminuir a geração, abrir ou não as comportas, enfim. É um sistema que nós acompanhamos, mas ele é feito em conjunto com o Operador Nacional do Sistema, que é quem gere os reservatórios do país e faz a operação do sistema elétrico, e nós trabalhamos de forma sinérgica. E nesse momento, assim, nesse ano de agora, né, 2023, a gente está num momento muito propício, porque após a crise hidroenergética que aconteceu no final do ano de 2021, nós tomamos algumas medidas em conjunto com o setor elétrico, no sentido de criar um plano de contingência para reencher os reservatórios. Então, tivemos um período em que os reservatórios foram usados praticamente até o seu limite. Nós fizemos o primeiro plano de contingência de 21, final de 21, começo de 22, no qual chegamos com quase todos os reservatórios do país a 70% de enchimento. Foi a primeira vez que aconteceu em décadas. E agora, no segundo plano de contingência, 22-23, chegamos a 85% de todos os reservatórios do país, inclusive, no caso de São Paulo, que é um caso muito emblemático do sistema Cantareira, também chegamos no nível que é o primeiro em 10 anos em que a gente chega nesse volume de água disponível para os diversos usos. Por que isso é tão importante? Porque os níveis altos dos reservatórios permitem, primeiro, que se gere uma energia mais barata, que vai implicar no custo da tarifa, né, da conta de luz que todos nós pagamos, com uma fonte de energia mais barata que é a hidrelétrica, e ao mesmo tempo garante o que a gente chama de usos múltiplos. Então, que haja água para irrigação,
que haja água para a indústria, que haja água para navegação nas hidrovias, que haja água para pesca, para consumo humano, ao mesmo tempo que haja água para a geração de energia. Então, ter os reservatórios cheios é um bem que o país precisa ter, precisa preservar, e a gente trabalha de forma muito próxima com o setor elétrico, com a ANEEL, com a ANS, para que a gente possa fazer essa gestão em conjunta dos reservatórios. E quando acende a luz amarela, saber que determinado uso agora tem que ser freado, tem que ser diminuído, porque o reservatório pode estar em risco. A gente faz um conjunto de medidas de contingência para, vamos dizer assim, ponderar todas essas questões e tomar a decisão mais acertada naquele caso. Na sua opinião, é um recurso imprescindível num período de mudanças climáticas e de eventos extremos em termos climáticos? A gente tem acompanhado, né, a mudança da dinâmica dos rios, inclusive dos reservatórios especificamente com as mudanças do clima. Já temos, né, resultados consistentes, não é ficção, não é achismo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um conjunto de medidas de contingência, ou seja, de nos prepararmos para eventos mais extremos. A agência conduz, né, coordena o que a gente chama de salas de situação e salas de crise. O que é isso? São reuniões virtuais, que são gravadas, todas disponíveis online no nosso site também, em que a gente reúne todos os atores interessados naquela situação. Então, por exemplo, seja no Rio São Francisco, seja no Rio Madeira, no norte do país, a gente reúne os atores e fala, gente, o que está acontecendo? Qual que é a informação mais aprimorada? Se a gente fizer isso, a gente consegue reduzir esse impacto. Isso vai impactar a navegação, isso impacta o abastecimento de alimentos naquele lugar ou de combustível. Então, a gente reúne todos os atores e toma as medidas em tempo real para minimizar os efeitos, eventualmente, de uma cheia ou de uma seca e, com isso, nos permite, vamos dizer assim, uma ação mais efetiva como Estado, de forma coordenada, União, Estados e municípios, nos seus diversos atores. Perfeito. É fundamental ter esse monitoramento, inclusive levando em consideração o que a gente já passou em termos de escassez de recursos por aqui. Eu quero agradecer muito a sua atenção com a gente, sua entrevista, temas relevantes, muito importantes para todo mundo ficar atento, e todo mundo pode acompanhar também o sistema de monitoramento no site da Agência Nacional de Águas. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Portanal. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir sempre o JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.